Olá, gente bonita! Eu vim aqui mostrar para vocês como fazer um bife perfeito sem sujar o fogão. Então eu vou usar um papel toalha, eu vou secar toda a umidade, todo o excesso de umidade da carne. Com a carne bem sequinha, eu vou transferir ela para uma frigideira. Tá aqui, não tá nem no fogão, para vocês verem, real oficial, que é uma frigideira fria. A gente vai, vou mostrar que essa técnica funciona. Então, para as pessoas que não acreditam em técnicas novas, estão se sentindo um pouco assim desconfiadas, eu confesso que eu também fiquei desconfiada a primeira vez. Eu também fiquei desconfiada a primeira vez que eu vi fazendo. E eu testei algumas vezes em casa até desenvolver assim uma técnica que eu achei que fosse realmente imbatível. Então, as primeiras vezes que eu fiz em casa, eu fiz acompanhando com um timer. E hoje em dia eu não faço mais com timer. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço hoje em dia e o resultado desse bife sem sujar o fogão. Então, olha só. Bifes acomodados na frigideira. Eu vou ligar o fogo. Eu vou começar a cocção com fogo alto. E toda essa técnica vai ser um cozimento alternando os lados do bife e controlando a temperatura. Se o fogo fica muito alto, se a temperatura fica muito alta, vai começar a fazer fumaça. Se o bife começar a soltar líquido, significa que a temperatura está muito baixa. Então, usando, por exemplo, um bife de aproximadamente 2 dedos de espessura, tempo de cozimento para você obter um bife ao ponto seria aproximadamente 12 minutos. E aí você poderia fazer um esqueminha, 2 minutos de um lado, fogo muito forte, 2 minutos do outro lado, fogo muito forte, depois abaixa o fogo e alterna minutos até você chegar no ponto desejado da sua carne. As primeiras vezes que eu fiz várias vezes para testar e para entender o funcionamento da técnica. As primeiras vezes eu colocava um timer e ia controlando, usava o timer como um guia para controlar. E depois de ter feito várias vezes, eu passei a fazer mais bifes na frigideira ao mesmo tempo. Por exemplo, agora tenho 4 bifes na frigideira e eu fico apenas observando. Se começa a fazer fumaça, eu abaixo um pouco a temperatura. Se começa a soltar líquido, eu aumento a temperatura. Eu vou virar pela primeira vez o bife. Ainda não existe um processo de caramelização muito bonito. Você pode observar que a carne está um pouco cinzenta. A caramelização vai ser construída em etapas nesse processo de cocção. É importante não colocar nada de azeite na frigideira. Não precisa colocar azeite, não precisa colocar manteiga, é simplesmente o pedaço de carne. Outra coisa importante nesse método de cocção é que não é recomendado temperar o bife antes de colocar ele na frigideira. A gente tempera o bife depois do descanso e depois de fatiar. Porque se você colocar sal antes de colocar ele na frigideira, o sal vai ajudar a desidratar e vai ajudar a soltar mais líquido. E aí a gente não quer um bife cozido, a gente quer um bife suculento, a gente quer que o líquido se conserve dentro do pedaço de carne. Ó, tá vendo que tem um pouquinho de fumacinha subindo aqui, ó? Significa que a frigideira já tá com uma temperatura mais elevada. Então eu vou diminuir um pouco o fogo, não muito, porque o outro lado ainda tá na primeira selada e eu não quero que ele solte líquido, mas eu também não quero que ele faça fumaça. Eu não liguei o exaustor daqui de casa e a gente não vai ficar com a cozinha toda azul. Eu posso colocar a minha mão aqui perto da frigideira e não tem nada respingando, o fogão não tá sujo, não tá produzindo nenhum tipo de respingo. Vou virar pela segunda vez e como a frigideira já estava mais aquecida, esse lado já tem uma caramelização um pouco mais bonita do que o outro lado. Agora eu vou abaixar um pouco o fogo. Vou passar aqui um pouquinho. Vou abaixar um pouco o fogo
para que ele chegue no ponto que a caramelização vá sendo construída. Depois que a carne for selada uma vez de ambos os lados, eu abaixo o fogo e deixo no fogo mais para médio baixo, e aí eu vou controlando. Se começa a fazer fumaça, abaixo mais um pouco. Se começa a soltar líquido, aumenta o fogo. É só uma questão de controlar a temperatura. O ponto da carne. O ponto da carne vai ser o seu ponto, o ponto da sua preferência. Você pode escolher se você quer um bife mais mal passado, um bife ao ponto ou um bife bem passado. É só uma questão de quanto tempo esse bife vai ficar na frigideira. Depois da primeira viradinha inicial, que são aproximadamente 2 minutos de cada lado, eu geralmente deixo 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, vou alternando e vou mexendo. Mas eu não uso mais um timer para chegar nesse momento de troca. Eu já estou tão acostumada com esse método que eu acho muito mais fácil simplesmente observar, controlar a temperatura, abaixei um pouquinho mais o fogo, para não fazer realmente nada de fumaça, para não sujar o fogão. E no final, o resultado vai ser um bife suculento, delicioso e no ponto da sua preferência. Após virar várias vezes o bife, ele fica com essa cor bela, essa linda caramelização. Acabei de desligar a frigideira e vou deixar o bife descansando por uns 2 ou 3 minutinhos para que todos os sucos se estabilizem e depois a gente vai cortar. Vou transferir o bife aqui para essa tábua, para depois a gente cortar. Finalizar com salzinho. Gosto de usar um sal Maldon para dar uma textura a mais pro bife. E tchararã. Enquanto isso, eu aproveito para mostrar aqui o fogão, tá? Pronto para outro, novíssimo. Só temos aqui essa frigideira para mostrar que não dá trabalho. Embora essa técnica pareça ousada, parece que não vai dar certo, eu quero pessoalmente convidar vocês a testarem na casa de vocês. Aqui em casa foi realmente uma virada de chave, assim, eu nunca mais fiz bife de outra forma e a frequência em que a gente faz bife aqui em casa aumentou muito, porque é realmente muito prático. Então, assim, se você não está muito convencido, tente pelo menos uma vez e depois me conta. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está à disposição nos comentários para responder qualquer dúvida, trocar ideias. E eu vou deixar também o guia de passo a passo escrito aqui na legenda do vídeo. Chegou no momento da gente fatiar o bife. Então fica um bifinho delicioso, suculento, sem fazer bagunça no fogão. E ainda não tem a caloria extra da gordura adicionada. Como eu expliquei no modo do preparo, a finalização desse bife é agora. A gente tempera com sal. No final, eu gosto de usar esse sal Maldon porque acrescenta uma textura para o preparo e o bife fica delicioso. Essa receita é extremamente versátil e vai agradar a todos os gostos. Se você prefere um bife mais mal passado, menos tempo de frigideira. Se você prefere um bife mais bem passado, mais tempo de frigideira. O que importa é que todos vão sair felizes.